Bom dia! Na aula de hoje a gente vai falar sobre campo elétrico e potencial elétrico, que é a parte final da eletrostática para a gente dar início, um start para a eletrodinâmica, tá certo? Então, campo elétrico a gente pode considerar como sendo uma região do espaço que envolve um corpo eletrizado com qualquer tipo de carga, uma carga Q, por exemplo. E essa carga, onde o campo está, onde a gente está sentindo, onde se sente, né, esse campo, é denominada a carga criadora ou a carga fonte, né? Sem ela ali, não existiria o campo. E se eu modificar a presença dela nesse lugar, eu não tenho o campo elétrico. A gente precisa saber se existe, a gente consegue saber se existe ou não campo elétrico em uma determinada região do espaço, apenas se eu colocar uma carga de prova naquela região do espaço. Porque se eu tiver a carga sozinha, por si só, ali naquela região, como é que eu vou saber se existe ou não um campo, né? Então, quando a gente larga uma carga de prova em qualquer região do espaço e ela interage com aquela região, a gente diz que então ali existe um campo elétrico. Se ela não interage em nada com aquela região, então ali não existe um campo elétrico, tá? Então, qualquer ponto, né, dentro daquela região, a gente assinala a existência do campo elétrico. Ele está diretamente ligado à força elétrica, né? Conteúdo de uma outra aula, né? Mas a força elétrica, se eu largar uma carga numa determinada região do espaço onde existe campo, ela vai sofrer ação dessa força elétrica ou de atração se forem cargas de sinais diferentes ou de repulsão se forem cargas de sinais contrários, tá bom? Bom, então aqui a gente tem, aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de linhas de campo. Então, as linhas de campo é uma forma de representação, então são formas de representação do campo elétrico. Por convenção, a gente tem que as linhas de campo em cargas positivas, elas sempre saem da carga, então elas são divergentes dessa carga, saem da carga para fora. E as linhas de campo em cargas negativas, elas sempre entram na carga, elas convergem para a carga. Isso pode também explicar o conceito de atração e repulsão entre as cargas, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Porque, por exemplo, duas cargas positivas, as linhas de campo, as duas saem das cargas. Então, elas nunca se encontram, elas sempre estão saindo da carga. E aí, vai chegar um certo momento onde a gente não consegue mais aproximar e causa essa repulsão. É importante lembrar que se eu tenho duas cargas positivas, o campo elétrico entre elas, bem no meio, no centro delas, se elas forem iguais, o campo elétrico é nulo, tá? Ou duas positivas ou duas negativas também. E explica também o conceito de atração. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu aproximo elas, todas as linhas de campo que saem da carga positiva têm a tendência a entrar na carga negativa. E o campo elétrico entre elas, no meio delas, por exemplo, aqui no meio delas, vai ser um campo elétrico, o maior campo elétrico possível. Um campo elétrico mais intenso vai ser nessa parte aqui, tá? Então, linhas de campo. Vamos para cá, então, agora falando um pouquinho sobre o cálculo do campo elétrico. Então, aqui, essa carga Q maiúscula seria a nossa carga geradora, né? Então, ela gera o campo elétrico nessa região. Como é que eu sei se existe ou não campo elétrico? Eu coloco uma carga de prova, Qzinho. Geralmente, a gente trabalha com cargas de prova positivas, tá? Então, isso é meio que uma convenção. Então, eu coloco uma carga de prova, Qzinho positiva aqui. O que eu vou observar? Eu vou observar que ela vai ser afastada com uma certa força. E essa força vai estar ligada com o valor dela multiplicado pelo campo elétrico. Então, a partir disso, a gente tem a equação geral do campo elétrico, onde a gente tem que o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga de prova, pelo módulo da carga de prova. Então, o campo elétrico, unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb,
Unidade da força a gente já sabe que é Newton, sempre qualquer unidade de força é Newton, unidade de carga elétrica, Coulomb. Bom, mas a gente sabe que força elétrica é igual a constante elétrica K multiplicado pelas cargas Q1 e Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu substituir no lugar da força elétrica aqui, nessa equação, essa equação que eu acabei de falar sobre força elétrica, eu faço um resumo, corto o Q, e aí eu chego nessa equação aqui embaixo de campo elétrico, onde o campo elétrico é a constante multiplicado pela carga geradora, que agora, essa daqui é a geradora, essa aqui de cima é a de prova, não podemos confundir. Dividido pela distância ao quadrado. Que distância ao quadrado que a gente utiliza aqui quando é campo? A distância que eu coloquei é a carga de prova. Então, qualquer ponto aqui ao redor do campo, eu sei o valor do campo elétrico, né? Nesse ponto, se eu utilizar essa fórmula aqui de baixo. Então, quando eu trabalho com carga de prova, a gente utiliza essa de cima. Quando eu trabalho com pontos no campo elétrico, eu utilizo essa daqui de baixo. Tá bom? Bom, e aí o campo elétrico de uma carga geradora tem aquela característica que a gente acabou de ver. Mas a gente pode gerar um campo elétrico uniforme, que é aquele onde o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Porque se eu pensar lá na carga elétrica geradora, naquela que gera um campo elétrico, quanto mais eu vou me afastando, menor vai ficando o campo elétrico, né? Quanto mais próximo, maior é o vetor campo elétrico daquela carga. Mas aí, quando eu coloco, por exemplo, duas placas, uma positiva e uma negativa, toda a linha de campo que sai da placa positiva entra na negativa. Então, nesse caso, quando eu tenho essas placas paralelas, o campo elétrico aqui no meio, entre as placas paralelas, ele sempre vai ser uniforme, tá? O que isso quer dizer? Que ele vai ter o mesmo sentido, vai ter o mesmo valor, módulo, mesma direção. Então, as linhas de campo são paralelas entre essas duas placas. Isso daqui é importante a gente ver para o próximo conceito que a gente vai entrar agora, que é o potencial elétrico. Então, um campo elétrico uniforme é quando eu trabalho ele nesse sentido assim, com duas placas, uma positiva e uma negativa, e as linhas de campo são paralelas, igualmente espaçadas e de mesmo sentido. Tá certo? Então, vamos para o potencial elétrico. O potencial elétrico relaciona a energia potencial. O que é a energia potencial? Energia que a gente consegue acumular para gastar depois, transformar ela em outro tipo de energia depois, tá? Então, essa energia elétrica é potencial de natureza elétrica agora. Então, eu vou acumular essa energia para transformar ela depois, mas ela tem uma natureza elétrica. Adquirida por unidade de carga quando um corpo eletrizado é imerso num campo elétrico. Então, o que isso quer dizer? De novo, eu tenho a carga elétrica geradora aqui, né? E eu tenho um ponto P aqui. Se eu largar uma carga de prova nesse ponto P, o que vai acontecer com ela? Bom, ela é positiva, ela vai ser repelida, né, e afastada para o outro lado. E aí, quando eu afasto, eu gero um trabalho, ela vai percorrer uma distância por causa de uma força. E isso é trabalho, né? O trabalho, a variação de energia é igual ao trabalho. Então, por isso que a gente associa agora energia potencial de natureza elétrica com esse trabalho de condução de carga ali dentro do campo, digamos assim, tá? E aí a gente faz, então aqui, essa equação aqui, ó, o potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pela carga de prova. E novamente a gente pode substituir aqui o valor de energia potencial e aí a gente chega na equação do potencial elétrico, que aí é bem parecida com a do campo elétrico, só que a distância aqui no caso não é o quadrado. Então é o K, né, a unidade, a constante, multiplicado pela carga elétrica geradora lá do meu campo elétrico, dividido pela distância, mas sem ser
essa distância agora ao quadrado. A unidade de potencial elétrico vai ser Joule por Coulomb. Se a gente utilizar análise dimensional aqui, a gente vai ver que vai dar Joule dividido por Coulomb. E Joule dividido por Coulomb a gente vai chamar de agora em diante de Volt. Já estão prevendo, né? Chegando em Volt, voltagem, é onde a gente entra lá em eletrodinâmica e começa a falar de corrente elétrica, tá? Mas antes disso, ainda vamos ficar um pouquinho aqui no potencial. Bom, então, vamos imaginar aqui, eu tenho um campo elétrico, aqui, essas linhas de campo aqui, tem um campo elétrico, e eu vou largar a carga de prova. Essa carga de prova vai ir de A até B, né, devido a esse campo elétrico. O que acontece, né, aqui? Ela pode ser levada de A até B, tanto por esse caminho aqui de cima, tanto por esse caminho aqui de baixo, tanto em uma linha reta, tanto faz. A diferença de potencial elétrico, que é ir do A até B, vai independer desse caminho que ela vai seguir. É independente, tá? Então, aqui, só para a gente relembrar, né, o potencial elétrico, então agora, diferença de potencial elétrico de A até B é igual ao trabalho de A até B dividido pela carga. Tá aqui embaixo, tá? Unidade volt. Então, o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre a carga que ao longo do caminho AB. Isso é a nossa energia potencial elétrica. Eu já tinha falado no slide anterior. Agora, resumindo, juntando tudo, né? A diferença de potencial, que a gente chama, também pode chamar de DDP. E isso depois a gente vai utilizar lá em eletrodinâmica, tá? Então, a DDP, diferença de potencial entre os pontos A, B, né? Que eu colocar uma carga de prova, como a gente já viu, é igual ao potencial elétrico de A menos o potencial elétrico do ponto B. Ou seja, isso é o trabalho de A até B dividido pela carga. A diferença de potencial também é chamada de voltagem, o DDP, ou tensão entre dois pontos, tá? Então, a gente pode chamar ou de voltagem ou de tensão. Mas voltagem já é a nossa unidade, né? Já faz parte da nossa unidade lá, que é o volt. Uma partícula eletrizada positivamente desloca-se sob a ação de uma força elétrica do ponto A para o ponto B, onde o potencial elétrico é maior, para o ponto B, onde o potencial elétrico é menor. Já se eu colocar uma carga negativa, ela vai se mover em sentido contrário, do potencial menor para o maior. Então, carga positiva é do maior para o menor e carga negativa do menor para o maior. O movimento aqui, tá? Mas isso depende da minha carga elétrica geradora, tá? Então, sempre vocês têm que ficar pensando quem é a minha carga elétrica geradora aqui, para ver o sentido desse movimento aqui, mas a gente pode resumir isso e pensar sempre que uma carga elétrica positiva sempre vai se deslocar do maior para o menor e uma carga elétrica negativa do menor para o maior. Beleza? A gente vai fazer dois exemplos, um sobre campo elétrico e um sobre potencial elétrico, para depois vocês fazerem a lista de exercício que eu vou deixar, tá bom? Então, primeiro exemplo. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme que de 2,7 microcoulomb no vácuo, onde a constante elétrica é 9 vezes 10 na 9, Newton por metro quadrado, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado é. Então, eu vou calcular a intensidade do campo elétrico. Bom, vocês estão vendo que eu tenho distância e eu não tenho falando nada de carga de prova. Então, a gente vai trabalhar com que equação? A gente vai trabalhar com essa equação aqui. E é igual a K, Q dividido pela distância ao quadrado. Primeira coisa, vamos tirar as nossas, o que a gente tem de importante aí no problema, os nossos dados do problema. Então, a distância é 3 milímetros, mas a gente não pode trabalhar com milímetro, eu tenho que trabalhar sempre com metro, unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, 1 milímetro, 3 milímetros, é igual a 3 vezes 10 na menos 3 metros, beleza? A carga elétrica, que é 2,7 microcoulomb. O que quer dizer esse microcoulomb aqui na frente, gente? É vezes 10 na menos 6 coulomb,
tá? Então, eu já organizei aqui e aqui a gente tem a nossa constante. Agora, a gente vai substituir. Então, substituindo, 9 vezes 10 na 9, vezes 2,7 vezes 10 na menos 6, dividido por 3 vezes 10 na menos 3. Primeiro, eu vou fazer essa divisão aqui, né? Vocês poderiam, por exemplo, primeiro fazer o 9 vezes 10 na 9 e multiplicado pelo 2,7 vezes 10 na menos 6. Mas eu preferi aqui, primeiro eu vou fazer essa divisão. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, multiplicado, 2,7 dividido por 3 vai dar 0,9, vezes 10, regrinha de notação científica, divisão de notação científica, a gente mantém a base e diminui os expoentes. Então, fica menos 6, menos 3. Menos com menos ali no meio vai dar mais. Então, fica menos 6 mais 3, que fica menos 3. Tá? Próximo, então, agora é só multiplicar. A gente multiplica o 9 vezes o 0,9, os termos da frente aqui da nossa notação científica, 8,1, vezes multiplicação de notação científica, mantém a base, soma expoente, 9 mais menos 3, mais com menos, menos, então 9 menos 3, 6. Então, resultado final aqui, 8,1 vezes 10 na 6, Newton por Coulomb, nossa unidade de campo elétrico. Tranquilo? Próximo exemplo, a gente vai trabalhar com potencial. Bom, então aqui tá. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada num ponto P, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 na 4 volt e a carga elétrica é igual a menos 6 microcoulomb. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, com a equação lá de energia potencial, né, elétrica, o potencial elétrico que já foi dado e a carga elétrica aqui. Então, reorganizando, a gente tem que a energia potencial é igual ao potencial elétrico multiplicado pela carga. Então, o potencial elétrico é 2 vezes 10 na 4, multiplicado pela carga, menos 6 vezes 10 na menos 6. Isso daqui vai dar menos 12 vezes 10 na menos 2, que é a mesma regrinha de sinal aqui de notação científica que a gente viu no exemplo anterior. Joules, né? Sempre energia é em joule, beleza? Então, esse daqui é um exemplo bem facilzinho aqui para vocês resolverem, tá certo? Então, aí agora eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês resolverem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.